Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje é domingo, dia 6 de setembro de 2020. Vamos ler para a nossa meditação de hoje as palavras de Jesus que se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, e dizem assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Numa das colinas ao norte do Mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, estava acontecendo algo extraordinário. Deus estava ali, encarnado entre os homens. Encontrando um lugar plano naquela colina, o Senhor Jesus se assentou e, fazendo assim, os seus discípulos se aproximaram, sentando-se também. Nos últimos meses, aqueles discípulos haviam acompanhado o Senhor Jesus em muitos lugares e haviam visto Ele realizando coisas grandiosas, curando enfermos, expulsando demônios, ensinando nas sinagogas a respeito do reino de Deus. E esses homens, então, haviam deixado a sua vida cotidiana, ordinária, e estavam seguindo Jesus por onde quer que ele fosse. Agora, como sempre fazia nas sinagogas, o Senhor Jesus assentou-se e os discípulos entenderam que era um momento de novos ensinamentos. Ensinamentos que, embora não fossem novos no sentido de que nunca haviam sido dados por Deus, mas eram novos na maneira como os discípulos aprenderiam a interpretar a vontade de Deus, porque o próprio Deus estava dando a sua interpretação naquele momento. Então, o Senhor Jesus passa a dar aqui, do capítulo 5 até o capítulo 7, uma série de ensinamentos dos mais extraordinários, revolucionários até, de toda a história da humanidade. E estes ensinamentos passaram a ser conhecidos como o Sermão do Monte. Como dissemos em nossa meditação anterior, antes de dizer como deve ser o comportamento dos seus seguidores, aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus começa descrevendo o caráter deles. Antes de aquilo que eles devem fazer, aquilo que eles devem ser. Na realidade, aquilo que eles são. Pois, como eu já disse anteriormente, os seus discípulos haviam ouvido o convite de Jesus, no sentido de se arrependerem, de crerem no Evangelho, e tendo ouvido e aceitado aquele ensinamento, já haviam colocado em prática. Então, num certo sentido, aquilo que Jesus vai dizer é aquilo que os discípulos já são, ainda que de forma embrionária, ainda que apenas começando, mas Jesus aqui está descrevendo o caráter dos discípulos dele. O texto de Mateus é ainda mais explícito quando se refere aos discípulos. Lá no capítulo 6 de Mateus, nós temos o texto paralelo dessas bem-aventuranças. E no versículo 20,
de Lucas capítulo 6, Jesus está escrito assim: então, olhando ele para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então veja, Jesus não está aqui descrevendo aquilo que eles deveriam vir a ser, mas aquilo que eles de fato já estavam sendo. E Jesus disse para eles: vocês são homens bem-aventurados, são gente abençoada, e passa a lhes explicar por quê. Mas, para que nós entendamos que não se refere somente àqueles primeiros discípulos, o Espírito Santo coloca aqui as palavras de Jesus no texto de Mateus em termos mais gerais, descrevendo todos aqueles que devem seguir ao Senhor Jesus, dizendo que os homens que demonstram essas características são abençoados da mesma forma que aqueles primeiros. E assim, aqui nos versículos 3 a 12 de Mateus capítulo 5, numa série de afirmações que se tornaram conhecidas como as bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos diz que tipo de pessoas são aquelas a quem Ele abençoa. E nos diz também que tipo de bênçãos Ele concede a elas. E depois, ainda começando no versículo 12 até o final do capítulo 7, o Senhor Jesus apresenta os desdobramentos destas bem-aventuranças na vida prática dos seus discípulos. Como vocês podem notar, há um paralelismo entre cada uma dessas bem-aventuranças, a maneira como o Senhor Jesus nas explica. Ele começa com essa afirmação: bem-aventurados, descreve o tipo de pessoa que ele está se referindo como bem-aventurada e termina descrevendo também uma bênção que é dada a essas pessoas. Se você tem essas qualidades, diz o Senhor Jesus, você é uma pessoa bem-aventurada. Mas se você não as tiver, a palavra de Deus, o ensino de Jesus, também tem o propósito de ensiná-lo que você poderá ser. E com base nisso, então, meus irmãos, hoje eu quero fazer 3 considerações gerais, básicas, a respeito do que Deus está nos ensinando aqui. Posteriormente, não através dos vídeos, mas na nossa escola dominical presencial, eu quero meditar com vocês também a respeito de cada uma delas em separado. Vamos então considerar alguns ensinamentos gerais sobre esse nosso texto aqui. A primeira coisa que eu gostaria de considerar é o que significa, qual o sentido dessa expressão usada por Jesus aqui, bem-aventurado. Algumas versões bíblicas, como a Bíblia Viva, a Bíblia na linguagem de hoje, traduzem assim: felizes os humildes, ou felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, e etc. Num certo sentido, nós não podemos dizer que seja uma tradução completamente errada, porque a palavra grega aqui usada tem o sentido de feliz, de satisfeito. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que esta expressão usada pelo Senhor Jesus aqui é muito maior, é muito mais profunda. E eu gostaria de, neste sentido, então, apontar para algumas das referências bíblicas que usam esta expressão, bem-aventurado, para nós entendermos melhor o que o Senhor Jesus quer dizer com isto. A primeira referência que eu gostaria de citar está no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, onde nós lemos assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Este texto que nós acabamos de ler são palavras de Elifaz, um dos amigos de Jó. E ainda que Elifaz estivesse fazendo uma análise completamente errada da situação de Jó, interpretando de modo errôneo os fatos no livro de Jó descritos, a afirmação de Elifaz é verdadeira,
Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Pois, como diz a carta aos Hebreus, toda disciplina que Deus realiza em nossa vida, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. No entanto, depois ela produz em nós fruto de justiça. Isto é, Deus nos disciplina para o melhoramento da nossa vida espiritual, para a nossa santificação. Então, neste sentido, aquilo que ele está falando aqui é verdadeiro e é algo necessário na vida de todos os filhos de Deus. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. No entanto, quando nós estamos sendo disciplinados, ou quando Jó estava passando por aquela provação que ele entendia ser uma disciplina do Senhor, isso no momento não é motivo de alegria, nós não nos sentimos felizes com isso. No entanto, estamos sendo abençoados por Deus. Outro texto que eu gostaria de citar está no Salmo de número 32, versículos 1 e 2, onde lemos assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aqui, como o apóstolo Paulo comenta em Romanos capítulo 4, Davi está descrevendo as alegrias de se experimentar o perdão de Deus pela sua graça, mediante a fé, independentemente das obras. A salvação da alma, o Espírito Santo nos ensina aqui, consiste em Deus, por sua iniciativa, não atribuir a nós as nossas iniquidades, mas em nos perdoar gratuitamente, em nos cobrir a iniquidade através do sangue precioso de Jesus. O homem que conhece o perdão de Deus, diz o Espírito Santo, é um homem bem-aventurado. Outro texto que eu gostaria de citar é o Salmo 65, versículo 4, onde está escrito: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Veja, nesse texto, bem-aventurança é estar próximo de Deus. Aqueles a quem o Pai Celestial traz para si, como também nos diz Jeremias, são aqueles a quem Deus amou desde a eternidade, aqueles a quem Deus ama com um amor que existirá para sempre, e que Deus terna e carinhosamente traz para perto de si, traz com laços de misericórdia, com laços de ternura, com laços de compaixão. Bem-aventurado, então, aquele que está próximo de Deus. Além das bem-aventuranças mencionadas em Mateus capítulo 5, nós podemos, em nossas versões, contar pelo menos outras 55 instâncias em que a palavra de Deus usa essa expressão, bem-aventurado. Mas aquelas que acabamos de citar são suficientes para nos explicar, para nos ensinar aquilo que o Senhor Jesus quer dizer. É mais do que sentir-se feliz, é estar na presença do Senhor, conhecer o seu amor, a sua graça. Bem-aventurado é o homem para quem Deus olha com aprovação, aquele a quem Deus contempla, perdoando os seus pecados, abençoando as obras das suas mãos, como diz também o Salmo 128, atraindo para perto de si e até mesmo disciplinando, pois isto é uma evidência de que tal pessoa é verdadeiramente um filho de Deus. Bem-aventurado é aquele que conhece a Deus. Salmo de número 1 nos diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo o quanto ele fizer será bem-sucedido. Bem-aventurado o Filho de Deus. Bem-aventurado o que tem o seu prazer na lei do Senhor, que anda de acordo com a vontade do Senhor, pois sua vida em tudo será abençoada. Agora veja, quando Deus diz aqui que o Filho de Deus, aquele que medita na sua lei e anda de acordo com ela, será abençoado em tudo que fizer, terá prosperidade, naturalmente nós não entendemos que isto significa prosperidade sempre no sentido material, ou sempre no sentido econômico ou financeiro, mas será abençoado, será próspero naquilo que ele estiver fazendo segundo a vontade de Deus. E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que tanto o Senhor Jesus, quanto os seus 12 apóstolos, quanto tantos outros crentes, não podemos dizer que foram pessoas prósperas financeiramente. Os apóstolos dependiam da ajuda dos seus irmãos. O Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Nunca foram homens ricos, mas foram homens prósperos naquilo que estavam fazendo, segundo a vontade de Deus. Portanto, ser um homem abençoado, ser um homem bem-sucedido, é andar na presença do Senhor, fazer a sua vontade, ter comunhão com Ele, agradar a Deus, honrá-lo através da sua maneira de viver. De qualquer forma, então, aquele que anda com o Senhor em todas as situações será mais do que vencedor. Agora eu gostaria também de considerar as pessoas a quem Jesus está chamando de bem-aventurados. Ele descreve o caráter dessas pessoas. Quando estou falando de qualidades existentes numa pessoa assim, bem-aventurada, não estou me referindo a capacidades ou a poderes que são inerentes à natureza humana, mas de certas coisas que existem numa pessoa que reconhece justamente o contrário, que de si mesma ela não tem nada que a faça merecedora da graça de Deus. Lembre-se de que Jesus está aqui falando com os seus discípulos. Então ele diz assim: bem-aventurados vós, os pobres de espírito, bem-aventurados vós, os mansos, bem-aventurados vós, os que choram, bem-aventurados vós, os misericordiosos. E cada uma dessas pessoas que ouvem ao Senhor Jesus tem em seu interior essas capacidades despertadas e está desenvolvendo em sua vida. Cada seguidor de Jesus é, em primeiro lugar, uma pessoa humilde ou pobre de espírito. Quer dizer, é alguém que mudou a sua maneira de pensar a respeito de si mesmo e sabe que, espiritualmente falando, por sua própria natureza, ela nunca poderia ser chamada de rica. Aliás, no livro do Apocalipse, quando o Senhor Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, ele repreende aquela igreja porque aqueles crentes se julgavam ricos e abastados, no dizer do Senhor Jesus, sem necessidade de nada. Eram já suficientemente espirituais e não percebiam nas palavras de Jesus que eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus e ainda precisavam se arrepender. Mas a pessoa que se arrependeu, a pessoa espiritualmente transformada, ela percebe que de si mesma não tem nada para oferecer a Deus, para ser aceita. Ela não tem boas obras, ela não tem justiça própria, ela não tem capacidades espirituais que a tornem superior. E tudo que ela tem para oferecer a Deus é a sua necessidade. Eu acho que uma das ilustrações mais fortes e mais claras que nós temos deste princípio nas Escrituras está na parábola do fariseu e do publicano, contada por Jesus no Evangelho de Lucas. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículos 19
versículos 9 a 14, está escrito assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eis aqui, na história do fariseu e do publicano, 2 pessoas que ilustram muito bem este princípio que o Senhor Jesus está ensinando nas bem-aventuranças. Mostram o que é ser rico e o que é ser pobre de espírito, o que é humilde e o que é orgulhoso, o que depende da graça de Deus e o que depende de si mesmo, de suas obras. O fariseu sente que ele é uma bênção para Deus, sente que Deus está de parabéns por ter um servo assim tão fiel. Já o publicano reconhece o quanto ele é pecador, reconhece que precisa da misericórdia de Deus, não sabe ao menos fazer uma oração bonita como a do publicano, como a do fariseu, mas diz o Senhor Jesus que o publicano, o pecador, a sua oração foi aceita, que Deus lhe foi propício, que Deus cobriu os seus pecados com o sangue do Cordeiro, enquanto que o fariseu voltou contente para casa, mas a sua prece não tinha sido ouvida pelo Senhor. Portanto, tendo Deus rejeitado a oração do fariseu e tendo ouvido a do publicano, nós entendemos melhor o que é ser pobre ou humilde de espírito. Mas esse não é um exemplo único na Bíblia. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Davi e todos os outros crentes, nós vemos que eram pessoas que não confiavam em si mesmas, mas que se consideravam diante da santidade de Deus apenas pó e cinza, apenas pecadores miseráveis que precisavam da sua graça. E cada uma dessas pessoas, então, experimentou o reino de Deus na sua vida. Agora veja, quando nós olhamos aqui para essas bem-aventuranças, nós percebemos que há uma progressão lógica, que cada uma dessas bem-aventuranças leva a outra, que uma complementa a outra e que uma depende da outra. Então, se você for espiritualmente pobre, será também uma pessoa que chora por causa disto e irá chorar pelos seus pecados, por suas necessidades espirituais, como o publicano da parábola, ou como Davi no Salmo 40, quando ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, e todos os outros santos da palavra de Deus. E se você for uma pessoa que é pobre e chora por causa dos seus pecados, será também uma pessoa mansa, isto é, será uma pessoa humilde de coração, será uma pessoa gentil. E se você for uma pessoa assim, terá também fome e sede de justiça, isto é, terá no seu coração um profundo desejo de viver de acordo com a vontade de Deus, fazendo o que é bom, praticando aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E se você for uma pessoa dessa maneira, você também será, sabendo que não é uma pessoa naturalmente justa, entenderá os pecados de outras pessoas, terá um coração compreensivo, isto é,
será uma pessoa misericordiosa, porque é impossível que uma pessoa se reconheça pecadora e sendo mansa e gentil, não seja também misericordiosa e pacificadora, e não será uma pessoa que abençoa aqueles que estiverem em sua volta por causa de um coração desse jeito. Em outras palavras, à medida em que você, pobre e humilde de espírito, busca a graça de Deus e a experimenta, será para outros aquilo que o Senhor Jesus também é para você. Mais tarde, lá em Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus diz que quando uma pessoa não é misericordiosa, perdoadora, é porque na verdade ela nunca entendeu a graça de Deus, nunca foi genuinamente perdoada, e então ela precisa se arrepender. Agora veja, se você se torna mais parecido a cada dia com Jesus, o Senhor Jesus diz que da mesma maneira como o mundo reagiu diante dele, você experimentará a reação do mundo. Pois muitas vezes, viver uma vida conforme descrita nas bem-aventuranças é algo que o mundo não consegue compreender, é algo que o mundo não consegue aceitar. As virtudes mencionadas por Jesus aqui, tais como humildade de espírito, mansidão, gentileza, muitas vezes são coisas que o mundo descreve como fraquezas. Muitas vezes descreve como o contrário das virtudes. Diz que pessoas que desenvolvem essas qualidades, na realidade, falta-lhes coragem, são perdedores na vida, por assim dizer. São qualidades que o mundo despreza. Por isso que o Senhor Jesus diz, a partir do versículo 10, que muitas vezes as pessoas que não compreendem o homem espiritual irão mentir a respeito dele, irão persegui-lo por causa da justiça, irão maltratá-lo. Às vezes essa oposição pode acontecer através de palavras, de chacotas, pode acontecer através de desprezo social e pode, em muitas circunstâncias, chegar até mesmo a perseguições, como aconteceu com os primeiros discípulos e como em muitos lugares do mundo acontecem também com os nossos irmãos. Mas veja, Jesus termina dizendo a respeito de cada bem-aventurança, que cada vez que nós as manifestamos, há uma bênção preparada para nós. Então eu gostaria de, em último lugar, considerar as recompensas que caracterizam as bem-aventuranças. Pois para cada aspecto do caráter cristão há uma bênção correspondente. Os pobres de espírito são herdeiros do reino dos céus. Os mansos herdarão a terra. Eles choram, mas serão consolados, porque Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E assim por diante. Mas se os pobres de espírito herdarão o reino dos céus, por que Jesus também diz que eles herdarão a terra? Porque quando o Senhor Jesus vier, estes céus e esta terra, como agora existem, passarão. Todo o universo será transformado em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E então esta fome e sede de justiça serão fartos, e seremos todos manifestos plenamente como filhos de Deus. Há um sentido, conforme nós olhamos nas Escrituras, em que estas bênçãos aqui descritas, nós já estamos experimentando. Porque desde que fomos convertidos a Jesus, já temos conhecido as realidades do reino dos céus. Desde agora, nós temos comunhão com aquele a quem nós amamos. Desde agora, temos a plena certeza de que nossos pecados estão perdoados. Temos a certeza da salvação. E também, num certo sentido, como diz o apóstolo Paulo, nada nos falta, porque graciosamente o Senhor Deus a cada dia supre todas as nossas necessidades. Já temos contemplado a presença do Senhor,
Temos experimentado o seu doce falar às nossas almas, aos nossos corações. Mas, como diz também o apóstolo Paulo, agora nós apenas experimentamos, conhecemos, vemos em parte as realidades do reino dos céus. Mas quando Jesus vier, não somente seremos plenamente conhecidos, como Ele já nos conhece, mas também o conheceremos face a face. E aquilo que agora nós experimentamos em parte, vamos experimentar em toda a sua plenitude. Então, a bem-aventurança para todos nós será completa. Versículos 11 e 12 aqui de Mateus capítulo 5, Jesus nos diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos concluir, meus irmãos, a nossa meditação. Neste texto que nós temos considerado, Jesus inicia o Sermão do Monte descrevendo o caráter, as qualidades espirituais dos seus discípulos, aquelas pessoas que ouviram o seu convite ao arrependimento, que se converteram a Ele e que agora, dia após dia, buscam uma mente transformada, uma maneira de viver espiritualmente falando superior à vida natural deste mundo. E Ele diz que os seus seguidores, que essas pessoas aqui são pessoas bem-aventuradas, abençoadas por Deus. São pessoas abençoadas porque Deus vê nelas pessoas que entrarão no seu reino, pessoas que conhecerão a sua misericórdia, que serão chamadas filhas de Deus. E o que Deus vê nos seus filhos? Ele vê que são humildes de espírito, vê que são pessoas quebrantadas, gentis, sedentas de uma vida santa, bondosa, justa, que estes seus seguidores buscam pureza de coração e assim são purificados. São pessoas promotoras da paz, são pessoas sofredoras. Delas é o reino dos céus. Eu desejo fazer duas aplicações gerais para todos vocês, para cada um de nós, daquilo que o Senhor Jesus está falando para nós aqui. Primeiramente, eu queria me dirigir àqueles que, ouvindo aquilo que temos dito, ainda não entregaram a sua vida a Cristo, ainda não deixaram sua velha vida, ainda não se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para o Senhor. Isto é, ainda não são pobres de espírito. Porque, como naquele pequeno grupo de Jesus, ou como nas muitas multidões, ou como na história do fariseu e do publicano, existem muitas pessoas envolvidas com o mundo religioso, mas que nunca experimentaram quebrantamento em seus corações. São pessoas que pensam em chegar no reino de Deus, parabenizando a Deus, porque eles foram pessoas dignas em si mesmas de ir para o céu. São pessoas que não abandonaram o seu orgulho, não abandonaram os seus pecados e que, embora religiosas até, apenas viveram uma vida natural. Eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor Jesus nos diz. E em Lucas capítulo 6, do versículo 20 até o 26, o Senhor Jesus faz, digamos assim, o reverso da moeda. Portanto, eu quero ler. Está escrito assim: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos.
Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ouça, se você for pobre, o reino dos céus é para você. Mas se você escolher ser rico, isto é, se você não precisa de Deus, se você escolher rir agora da palavra de Deus, rir numa vida de pecado, curtindo este mundo, se você não tiver fome e sede de Deus, você irá lamentar e chorar quando o Senhor Jesus vier na sua glória. Mas então será tarde. Por isso, como o rico da parábola, quando estava no sofrimento do inferno, depois desejou se arrepender e não conseguiu, por isso, cada um de nós precisa ser convertido ao Senhor Jesus desde agora. O tempo de ser convertido é hoje. Mas, em segundo lugar, eu quero fazer uma aplicação para os discípulos do Senhor Jesus, os verdadeiros discípulos do Senhor, aqueles que Jesus conhece por dentro, aqueles que verdadeiramente percebem a sua necessidade de Deus e que o buscam dependendo somente da sua graça. Eu quero fazer uma paráfrase das palavras de Jesus à luz da Bíblia como um todo, descrevendo o futuro, a bênção, o que Jesus pensa daqueles que são bem-aventurados. Assim diz o Senhor aos seus discípulos, aos seus adoradores. Esta palavra é bênção para vocês, que me amam e que, crendo em mim, abriram a mão das coisas deste mundo, que abriram mão dos seus próprios planos, que mudaram as suas vidas e passaram a me seguir. Eu conheço os que são meus. Conheço a sua humildade e a sua mansidão. Conheço a sua pobreza, as suas dores. Conheço o seu lamento. Conheço a fome de santidade que vocês têm em seus corações. Conheço as suas lutas, as suas alegrias quando vencem os pecados e as tentações do diabo e da carne, e conheço também os seus sofrimentos diante das suas derrotas. Conheço o seu amor, a sua perseverança, a sua paciência. Sei do amor que você tem pelos seus irmãos, as suas ternas misericórdias, a maneira como você se empenha pela paz, andando a segunda e a terceira milhas. Como você serve com os seus dons, com os poucos bens que você tem e muitas vezes até com sacrifício. Sei das artimanhas de Satanás contra você, mas eu digo, meu filho, não desanime, não desista. Você é uma pessoa escolhida, abençoada, e Satanás sabe disso. Mas desde antes da criação do mundo, há um reino preparado para os meus, e estou preparando a sua morada. Espere na minha palavra, diz o Senhor. Espere na minha fidelidade. Eu não vou demorar. Logo, eu venho para buscar a minha igreja. E quando eu voltar, mesmo que você esteja no pó da terra, de lá ouvirá a minha voz. Eu darei ordens aos meus anjos
e você voltará para mim, e nós vamos nos encontrar nos ares. Toda lágrima será enxugada, todo pecado será vencido, todo luto, toda tristeza serão extintos. Você nunca mais sentirá a minha falta. Continue a crer, continue a amar, continue a se santificar. Sua recompensa será eterna. Vamos orar, meus irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, em quem temos a redenção pelo sangue do seu Filho. Bendito seja Deus por toda a sorte de bênção que tem derramado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.